Bom, meu nome é Amanda, eu sou produtora. Atualmente eu trabalho como assistente de coordenação de produção na Koala Filmes, que é uma produtora especializada em animação stop motion, né, localizada em São Paulo. Já tem 20 anos aproximadamente de produtora. E no começo era uma produtora que trabalhava muito com publicidade, com curtas. E atualmente a gente está finalizando o nosso primeiro longa-metragem de animação stop motion, que é o filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, baseado nas obras do cartunista Angeli. Então é um filme que já está em pós-produção. Provavelmente com essa coisa de pandemia deu uma atrapalhada, mas é um filme que em breve vai ser lançado. E em paralelo com isso, a gente está produzindo a segunda temporada da série Angeli the Killer, também baseada nas obras do cartunista Angeli, que é uma série que já foi exibida, sua primeira temporada foi exibida no Canal Brasil e a segunda temporada ainda esse ano também no Canal Brasil. E em paralelo com isso, tem outros projetos, né, que estão em fase de pré-produção. Então, tem outros curta, tem outro longa, enfim, mas ainda tá no começo, né? Eu tô na Koala fazem quase 3 anos e a minha função é essa, acompanhar a coordenação da produção. Então, o dia a dia das animações, da oficina. A gente tem uma oficina para construir todos os bonecos e cenários e tudo que possa precisar, manutenções. Então, acompanhar o dia a dia da equipe, seguir um cronograma que foi pré-definido, né, para cumprir com o prazo, porque a animação é um processo muito longo. E também, às vezes, quando precisa com alguma coisa mais específica, procurar algum fornecedor, alguma coisa diferente, assim, que saia um pouco da nossa rotina do dia a dia, né? Na minha opinião, o processo de animação é muito complexo, stop motion. É muito complexo porque ele junta os dois mundos, né? Então, ele tem a parte mais complexa do live e a parte mais complexa da animação. O stop motion é foto frame a frame, né? Então, para quem não conhece nada, ele é uma animação em que a gente mexe o boneco ou o objeto que seja que vai ser animado, foto por foto. Então, a cada foto, ou depende muito, a cada 2 fotos, você movimenta o boneco, movimenta um braço, movimenta a perna para ele andar e vai clicando numa foto. Para isso, a gente usa um programa, né, um programa de animação. No nosso caso, a gente usa um programa que chama Dragon Frame, mas existem outros processos, enfim, aí é uma coisa muito, muito singular, né, muito de cada produtora. No nosso caso, a gente usa esse Dragon. E o processo como um todo, ele começa a partir de, como qualquer produção, ele começa num roteiro, né, ele tem que ser feito um roteiro. Depois disso, normalmente se faz um storyboard e um animatic. O storyboard é o desenho, né? Desenho, tipo uma decupagem de todas as cenas, de todos os planos. E aí o diretor coloca lá tudo o que ele quer. Então, nessa cena tem tal fala, o boneco faz tal ação. E a partir desse storyboard também é feito um animatic, que nada mais é do que o storyboard animado, para a equipe poder visualizar melhor e até para o diretor aprovar ou não, ver se está funcionando aquilo que ele tinha imaginado. Então, a partir desse animatic, nós da equipe conseguimos compreender o que o diretor quer e fazer aquilo funcionar, né? E aí, com o animatic em mãos, a gente consegue assistir e fazer uma decupagem mais passar um pente fino. Então, assim, que personagem está em qual cena, qual é o cenário, quais os objetos que ele precisa, a gente tem que construir esses objetos. Esses objetos, eles vão ser animados ou não. Então, uma caixa de pizza, ele vai abrir ou não vai abrir essa caixa de pizza? Se ele for abrir, eu preciso que ela seja animável. As coisas que são animáveis não pode ser mole, por exemplo, um tecido. Um tecido não pode ser animável, porque a gente não consegue controlar, né? De uma foto para outra, ele pode se mexer sozinho. E a gente precisa ter o controle desse movimento. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, em caso de tecidos, por exemplo, a gente tem que estruturar um tecido, porque ele tem que movimentar de acordo com o que o animador quer, não de acordo... Ele não pode ter vida própria, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado durante esses storyboards e os animatics. E aí, em paralelo com isso, no começo da produção, em paralelo com isso, é feito o concept, né, que é um pouco mais voltado para a direção de arte, assim, que aí um diretor de arte vai desenhar o personagem, vai desenhar o cenário,
toda essa parte em paralelo com o diretor, e aí a gente constrói tudo isso. Lá na Koala a gente tem uma oficina bem estruturada, então praticamente assim a gente consegue fazer tudo, só se for uma coisa muito específica. Já aconteceu de ter no filme, por exemplo, um cenário que era muito gigantesco, que a gente precisava de soldas de ferro e coisa, que aí a gente não deu conta, mas fora isso, praticamente tudo a gente faz lá dentro, inclusive os bonecos. E aí, na construção desses cenários, a gente normalmente utiliza madeira e tal, faz uma espécie de uma maquete, né? Que também tem que ser pré-definido lá no começo. O diretor de arte, enfim, a equipe que está no começo do projeto vai definir qual vai ser a escala. Então, é 5:1, é 6:1. Então, isso quer dizer que você vai pegar a escala real e dividir por 5, ou dividir por 6, né, o que seja. E aí, a partir dessa regra, tudo que for construído tem que seguir essa escala para fazer sentido. Então, um cenário tem que ser 5 vezes menor, por exemplo. Um boneco tem que ser 5 vezes menor do que uma pessoa real seria. Um celular tem que ser 5 vezes menor. Tudo isso vai ter que fazer para fazer sentido, né, a continuidade da história. E aí, conforme depois que tem o concept e tudo, conforme vai fazendo a parte de decupagem, e cronograma e ordem dos planos a ser montada pela equipe de produção, que é o que a gente faz, em paralelo com isso, vai ter a galera da oficina que vai estar construindo. Então, eles vão construir cenários, os bonecos, eles podem ser construídos com milhares de materiais. A gente costuma usar muito látex e silicone. Então, faz um esqueleto para o boneco de arame ou de ferro, ou com algumas pecinhas que são bem específicas da área, que a gente chama de ball joint, que são bolinhas que se movimentam para dar articulação no boneco. Então, a partir desse esqueletinho, a gente vai preencher o boneco, né? Então, faz uma pele. Esse projeto que eu tô trabalhando agora é assim: a gente faz uma pele de látex, veste nesse esqueleto e preenche o corpo do boneco. Aí pode preencher com silicone ou com espuma. Se for uma área muito grande que não tem muita movimentação, por exemplo, a barriga, a gente coloca espuma. Mas parte de braço, por exemplo, é importante ter um silicone porque ele é mais maleável e dá uma movimentação melhor, né? E eu acho que uma das partes mais importantes também da construção do boneco, que é legal falar, é o lip sync. Então, para um boneco falar, quando tem fala, ele tem que trocar de boquinha. Então, esse projeto que a gente tá, as cabeças são feitas de resina. Pode ser resina na impressora 3D, pode ser resina modelado à mão, mas eles trocam a boca. Então, eles têm vários fonemas, né? Então, você tem a boca A, é uma boca um pouco mais aberta. Tem a boca O, é um biquinho, né? Uma boquinha mais fechadinha. E aí, a cada fala, o diretor de animação faz antes do animador, ele preenche uma ficha. Então, ele vai ouvindo o áudio e ele vai construindo esse lip. Então, ele fala, nesse momento ele vai usar a boca A por 5 frames, por 5 fotos. Depois ele vai usar a boca O por 3 fotos. E aí, na hora que o animador vai animar, ele consegue olhar essa ficha e ele só vai trocando a boca de acordo com o que já foi pré-definido para facilitar. Porque, né, se deixar na hora demora mais, não que eles não possam fazer. Em caso de produções menores, por exemplo, ou de uma coisa mais independente, o próprio animador pode ir fazendo na hora, isso é uma coisa que leva mais tempo, porque ele tem que pensar um pouco mais na hora. E aí a animação em si, os animadores também podem construir pensando na cena, ou então, que é o que a gente faz, o diretor de animação grava uma cena, grava o plano, então ele se grava fazendo aquela ação. Então, se o boneco vai andar, ele grava um vídeo dele andando, para que o animador tenha referência de como um corpo humano faria para andar. Então, ele dá 2 passos e o animador vai ter que fazer o boneco dar 2 passos naquele mesmo tempo, para ficar tudo pré-definido, e até também porque são muitos personagens. Então, às vezes, o mesmo animador fica mudando de personagem e ele tem que manter aquele ritmo, né? Então, cada personagem tem um jeitinho de andar, tem um jeitinho de falar. E às vezes isso pode passar batido na hora de animar. Então, com o diretor fazendo isso antes, a gente consegue manter essa constância de estilo de cada personagem, né? O stop motion é uma coisa muito específica. Ele é o pai da animação, né? Então é uma coisa muito específica, muito demorada e muito cara. Mas sempre
tem quem goste, porque ele é muito singular, né? O tipo de animação dele é muito singular, então tem muitos fãs por aí espalhados pelo mundo. Então é um mercado que está sempre em ascensão, fora do país, é um mercado que vem crescendo muito. Tem 3 grandes produções acontecendo no momento, nos Estados Unidos, de grandes produtoras, de grandes nomes, da Like, por exemplo. Agora, no Brasil, é uma coisa que é um pouco menos difundida, assim, a gente não tem muitas produtoras que trabalham na área, não temos muitos profissionais qualificados, animadores, por exemplo, é bastante difícil de encontrar, então, normalmente é uma tarefa complicada de achar a equipe, né, pessoas especializadas, produtores especializados, diretores ou animadores, é uma coisa um pouco mais difícil de encontrar. Lá na Koala, todas as produções que a gente está fazendo hoje são de editais que vieram antes de 2018, porque depois de 2018 a gente, né, em todos os setores do audiovisual, teve uma parada e um corte de editais, de orçamentos e tal. Então, todos esses projetos que a gente está fazendo hoje vieram antes, fomos contemplados antes de 2018. E esses próximos que tá começando também, mesmo com algumas leis que saíram agora recentemente com essa coisa de pandemia, deram um auxílio, mas não o suficiente para fazer um novo projeto. Mas, por enquanto, é isso. Assim, aqui no Brasil a coisa tá um pouco mais parada, mas fora do Brasil tem muita área, muito campo. Então, para quem tem interesse, vale a pena pesquisar fora do país também, né? O melhor caminho a seguir é estudar muito, como tudo na vida, tem que estudar muito, mas como tudo no audiovisual, eu acho que tem que praticar, é a parte mais importante, é praticar. Então, treinar em casa, animar, que seja para ser animador, né? Então, animar em casa, montar um mini setzinho ali, com luz e coisa e tal, e animar em casa, ou procurar alguma produtora específica para fazer estágio, para ser aprendiz, para ser assistente. Eu já vi casos de pessoas que entraram como assistente por 2 anos e viraram animadores incríveis. Então, assim, tudo requer prática, né? Muita prática e muito estudo leva à perfeição. Tem muitos cursos de animação espalhados aí, muitos não, mas tem alguns poucos bons cursos de animação no Brasil, que são muito bons. Acho que vale a pena também estudar. E procurar uma coisa um pouco mais específica, porque animação, muito menos animação stop motion, não é uma coisa que se ensina nas faculdades de rádio e TV, por exemplo, que é o que eu fiz, ou de cinema. Se passa, assim, muito qual é o conceito e pronto, mas a parte específica de cada coisa, o vocabulário, o passo a passo do dia a dia, não é uma coisa que se ensina nessas faculdades, né? Inclusive, foi por conta de não ter aprendido na faculdade que eu passei muito perrengue logo que eu entrei, né, na produtora, porque eu cheguei lá, parecia que eu nunca tinha feito faculdade nenhuma, assim, era um mundo novo, era um mundo diferente, o vocabulário é diferente, eles usam termos que são muito específicos da animação, tanto de que nem o que eu falei, né, das pecinhas do esqueleto, são coisas que a gente não tá acostumado, né, coisas de oficina, então material, resina, tudo isso não era coisa que eu sabia usar. É muito comum na nossa rotina usar parafusadeira, usar madeira, usar tintas. E tudo isso eram termos que eu não tinha conhecimento, que eu fui conhecer lá dentro, que eu fui aprender no dia a dia com o passar do tempo mesmo, né? Mas acho que depois de um tempo, assim, já a gente começa a aprender e começa a aprender a gostar, né? De um universo que eu não estava acostumada. Eu entrei no filme nos últimos 2 anos de produção e agora na série já faz 1 ano. A gente já tá terminando, né? Então já faz 1 ano que eu tô lá. E hoje eu acho que eu posso afirmar que eu aprendi muita coisa, porque nos primeiros anos, assim, foi muito cair e levanta diariamente, assim, todo dia. Quando eu achava que eu tinha entendido, eu não tinha entendido. E ainda assim, claro, tem muita coisa a aprender, né? Eu sou assistente de coordenação, a nossa coordenadora mesmo tá lá há 8 anos, então é uma pessoa que tem muito a me ensinar, mas do processo em si, eu acredito que agora eu estou começando a entender um pouco mais, porque é um mundo muito complexo, é um mundo muito, muito louco, assim. E a Koala existe há 20 anos, então eles já passaram por de tudo um pouco, né?
já foram aprendendo também com cada produção, a gente aprende uma coisa nova, né?